Se você quer dar início na sua cidadania, num procedimento para você adquirir um passaporte e você não tem nenhuma documentação, por onde você começa? Eu vou te ajudar. A partir do momento que você tem interesse, que você tem na sua família alguma história que sua avó contou, seu bisavô, seus pais falaram no seu almoço de família que algum ascendente seu é de outro país e você ficou interessado em fazer um procedimento de cidadania, mas ninguém na família tem documentação, se você busca um especialista, esse especialista consegue ir atrás de buscar a sua árvore genealógica, que a gente faz aqui, buscando através de pesquisas em igrejas, em cartórios, em outros países, para que a gente verifique se você tem esse direito e consegue ir atrás dessa cidadania. Então, a gente monta toda aquela sua ascendência, a sua história familiar, para que você consiga ver se tem o direito de buscar um procedimento de cidadania, seja ela europeia, seja ela brasileira, em qualquer outro lugar do mundo. E como que funciona depois que você já tem uma noção, que você já tem um direito ali, que você já tem um pouquinho de documentação, já começou a fazer aqui algumas pesquisas, como que funciona a partir desse momento? A gente faz o contato com o nosso genealogista, ele vai fazer essa pesquisa genealógica, que é a montagem da sua árvore familiar. Essa pesquisa, se você tem bastante informação da família, ela pode demorar em torno de 4 meses. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que a gente não faz ideia, que a gente não tem, por exemplo, certeza que tem esse italiano, esse espanhol, esse português na família e está buscando informações iniciais da sua árvore, isso pode levar um pouquinho mais de um ano. Por quê? Por que a gente está falando de mais de um ano? Nós fazemos pesquisas em cartórios aqui no Brasil e fora dele, então leva tempo e pesquisas dentro desses cartórios de igrejas para que a gente consiga localizar o local de nascimento, o local de casamento em que essa pessoa casou com esse italiano, com esse espanhol, com esse português, para que a gente verifique essa documentação e com base nessa documentação a gente consiga analisar se você tem esse direito efetivamente, se ele preenche esses requisitos que são necessários para um procedimento de reconhecimento de cidadania. Aí você vai me perguntar, se eu tenho espanhol, eu tenho italiano, mas é o mesmo procedimento para fazer a cidadania em todos os países? Não. Cada país tem o seu regramento, então a gente vai obedecer às regras e às legislações de cada país. Se a gente está falando de uma ascendência portuguesa, a gente vai para a legislação de Portugal e tem que preencher os requisitos dessa legislação. A documentação é diferente se eu estiver falando de um procedimento para cidadania espanhola, se eu estiver falando de um procedimento de cidadania italiana. Então, cada país tem uma regra que permite que você adquira essa nacionalidade. E com base nessas documentações e na sua ascendência é que a gente vai reafirmar qual que é o procedimento adequado, se a gente tem mais de uma opção, que tem países que permitem você escolher opções de fazer procedimento de cidadania, para que a gente, por meio dessa definição, consiga iniciar os procedimentos de cidadanias adequados para o seu caso. Se você já tem a genealogia e descobriu que você tem direito a dar entrada no procedimento de cidadania, qual que é o seu próximo passo? O próximo passo é você que está pesquisando entrar em contato com esse especialista que você conhece e verificar a documentação. Então, o que a gente vai fazer agora que eu tenho direito? A gente verifica se a sua documentação precisa de alguma retificação e fazer ela conforme o procedimento que foi escolhido. Então, essa documentação ela vai ser retificada no cartório, ou então a gente vai precisar atualizá-la, porque documentações para uso no exterior, elas têm um prazo de validade. Então, se você me traz uma documentação que foi emitida em 2011, hoje eu vou precisar atualizá-la no jeito que esse país exige, né, que é o país que é o da sua cidadania, seja ela espanhola, italiana, portuguesa, europeia,
brasileira. Então, a gente vai atrás de fazer a documentação conforme exigido pelo procedimento que a gente vai fazer de cidadania, de reconhecimento. Fazendo essa documentação, se for um país que não é de língua portuguesa ou que for uma língua diferente ao seu, a gente precisa também fazer uma tradução dessa documentação para a língua do país de reconhecimento. Então, a gente faz todo o procedimento de cidadania, né, o procedimento de documentação que a gente chama de montagem de pasta, para que ele fique conforme o procedimento que a gente vai realizar posteriormente. Então, finalizando essa parte de documentação, fazendo as retificações que sejam necessárias, nós conseguimos dar início ao procedimento de cidadania. Qual que é o procedimento? É um procedimento administrativo, é um procedimento judicial, é um procedimento feito no Brasil ou fora do Brasil? Isso tudo vai variar dos requisitos adequados para o seu tipo de cidadania. Por exemplo, se estamos falando de uma cidadania portuguesa, é um procedimento administrativo que dá para ser feito via consulado no Brasil ou pode ser feito diretamente em Portugal, pelo advogado que é habilitado para fazer o procedimento lá. Se a gente está falando de uma cidadania italiana, nós temos 3 tipos de procedimento, só que a gente também precisa analisar se você preenche esses tipos para cada requerimento que é possível. Então, a gente pode fazer via consulado no Brasil, a gente pode fazer numa via judicial na Itália também pelo advogado e pode fazer pela via presencial, que é muito famosa, em que muita gente vai passar um tempinho lá na Itália para fazer o procedimento de cidadania italiana. Já a espanhola, por exemplo, ela somente é feita no consulado aqui no Brasil. Então, a gente dá entrada no procedimento com a documentação aqui no Brasil para que seja feito todo o procedimento de reconhecimento pelo consulado.